dia a todos, meu nome é João Guilherme Ravanello Seolim, sou acadêmico do curso de Agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. E vou falar a respeito do capítulo 5 do livro Microbiota do Solo e Qualidade do Solo. O título do capítulo é A Rizosfera e seus efeitos na comunidade microbiana e na nutrição de plantas. A rizosfera é definida como a região do solo que recebe influência direta das raízes, possibilitando proliferação microbiana. Nela, os micro-organismos desempenham um importante papel nos sistemas naturais e agrícolas, já que participam das transformações da matéria orgânica e dos ciclos biogeoquímicos dos nutrientes. Mais especificamente, é ainda dividida em ectorrizosfera e endorrizosfera, compreendendo a parte externa e os tecidos corticais, respectivamente. Já a superfície entre a raiz e o solo é denominada rizoplano. Nessas regiões, o mais variado grupo de microbianos pode interagir. Os exudados radiculares influenciam o crescimento de bactérias e fungos que colonizam a rizosfera, pela alteração do ambiente do solo circundante, servindo como substrato para crescimento seletivo de micro-organismos do solo, capazes de utilizar eficientemente determinado substrato. Por sua vez, o micro-organismo influencia a composição e a quantidade de vários componentes dos exudados radiculares, por meio de seus efeitos no metabolismo das células da raiz, bem como no estado nutricional das plantas. Assim, a comunidade microbiana da rizosfera pode variar em estrutura e composição de espécies em função do tipo de solo, espécie de plantas, estado nutricional, idade, estresse, doenças, dentre outros fatores ambientais. As interações raiz-microorganismo podem ocorrer em níveis que variam desde associação puramente comensais, passando pelas associações protocooperativas e amensais, até as simbioses, que podem ser mutualísticas ou parasíticas. Dessa forma, várias interações ecofisiológicas ocorrem no ambiente rizosférico, e o que se observa como crescimento é a produção vegetal e resultado dessas interações, favorecendo ou prejudicando a plena expressão do potencial genético da planta. O reconhecimento dessas interações e o entendimento sobre como influenciam o desenvolvimento das plantas poderá permitir sua aplicação como uma ferramenta a mais a ser utilizada na sustentabilidade dos agroecossistemas por meio de manejo do ambiente radicular. As raízes das plantas absorvem íons da solução do solo de forma diferenciada, o que pode levar à depressão ou ao acúmulo de determinados íons na rizosfera. Além disso, também liberam H+, HCO3 e CO2, o que causa mudanças no pH. O consumo ou liberação de oxigênio também leva a alterações no potencial de oxirredução. Como consequência, ocorrem alterações na disponibilidade de nutrientes na atividade microbiana. A quantidade de carbono liberada pela planta para a rizosfera é equivalente ou maior que a quantidade de carbono gasto na respiração radicular, sendo que pode representar um consumo energético maior que o necessário para a absorção iônica, a qual representa até 20% da respiração de manutenção. Frente a esse ambiente diferenciado, alterado, quimicamente e rico em deposições de origem vegetal, não é difícil concluir que na rizosfera a atividade microbiana é diferente daquela que ocorre no solo não rizosférico. A quantidade de micro-organismos na rizosfera pode ser mais de 1000 vezes maior do que no solo não rizosférico. À medida que se distancia da superfície da raiz, há um decréscimo quantitativo e qualitativo de micro-organismos, conforme a figura 3A, formando um gradiente que depende das propriedades químicas e físicas do solo e de fatores relacionados à planta tais como a espécie, estado nutricional e fase de desenvolvimento. Conforme a planta se desenvolve e atinge maior atividade fisiológica, conforme a figura 3D, maiores quantidades de diversidade de produtos são liberados para a rizosfera, muitos dos quais são substratos para o crescimento microbiano. Os efeitos desse aumento de atividade microbiana na rizosfera podem ser benéficos, como fixação biológica de nitrogênio, micorrizas, biocontrole de patógenos, produção de substâncias promotoras de crescimento, imobilização temporária de nutrientes da biomassa ou prejudiciais, patógenos, rizobactérias e competição por nutrientes com plantas.
Se a comunidade microbiana da rizosfera é influenciada pelas plantas, as plantas também são influenciadas por produtos do metabolismo microbiano. São diversas as maneiras pelas quais os micro-organismos afetam a rizosfera. Afetam a rizogênese, morfologia e estrutura das raízes, alteram a permeabilidade das células das raízes, o metabolismo radicular, estimulam ou inibem a produção de determinados exudatos e alteram a disponibilidade de nutrientes às plantas. A presença de micro-organismos na rizosfera pode aumentar a exudação radicular. Micro-organismos simbióticos como o rizóbio e fungos micorrízicos aumentam quantitativa e qualitativamente a exudação, o que parece lógico, visto que esses micro-organismos não influenciam diretamente o crescimento da planta e, portanto, sua fisiologia. Os mecanismos de indução microbiana da exudação radicular não são bem conhecidos, mas uma das possibilidades é que os micro-organismos metabolizam rapidamente o carbono liberado, criando um gradiente de concentração que favoreceria novas exudações. Outra hipótese seria de que os micro-organismos danificariam fisicamente as células externas das raízes, ou produziriam hormônios ou metabólicos secundários que influenciariam a fisiologia da raiz. Os fungos micorrízicos arbusculares e micro-organismos rizosféricos podem influenciar seu mútuo desenvolvimento e exercer efeitos combinados sobre o crescimento das plantas. Os FMAs, fungos micorrízicos arbusculares, alteram a liberação de compostos orgânicos pelas raízes das plantas, que alteram a atividade microbiana da rizosfera. Mudanças qualitativas na comunidade microbiana na rizosfera induzida pelos FMAs podem ocorrer por causa de efeitos diretos e indiretos na fisiologia dos hospedeiros e mudanças na exudação das raízes ou exudatos fúngicos. As hifas externas dos fungos micorrízicos também podem servir de substrato para o crescimento microbiano, sendo consumidas ou ainda os esporos podem ser parasitados, perdendo sua viabilidade. A expressão efeito micorrizosférico é usada para caracterizar alterações do número de certos micro-organismos causadas pela formação de micorriza. Outras expressões são os chamados efeito hifosférico e esporosférico, referindo-se ao efeito das hifas e dos esporos dos FMAs, respectivamente, sobre a comunidade microbiana na sua proximidade. Enquanto alguns grupos são favorecidos pela exudação dos fungos, outros são inibidos. As superfícies do micélio dos esporos do FMA são colonizadas por bactérias e outros micro-organismos que crescem no material mucilaginoso que os recobre. Assim, os FMAs influenciam a comunidade microbiana na rizosfera. O inverso também é verdadeiro. Certos micro-organismos do solo produzem compostos que aumentam a permeabilidade das células das raízes, de forma que a exudação também aumenta. No caso dos FMA, a maior presença de exudatos radiculares pode estimular a produção de micélio na rizosfera, aumentando assim a colonização radicular pelo aumento da densidade de inóculo. O estímulo dos exudatos à colonização micorrízica pode ocorrer porque esses podem complexar produtos potencialmente inibidores, como o excesso de manganês e zinco, podendo degradar autoinibidores produzidos pelos próprios FMAs, ou ainda pela produção de fito-hormônios, aminoácidos, vitaminas e etc. A disponibilidade e a mobilidade de íons metálicos no solo são diferentes das encontradas na região rizosférica. Isso ocorre porque na rizosfera os metais são complexados por agentes quelantes de origem vegetal, o que aumenta sua solubilidade e mobilidade. A deposição pelas raízes de diferentes moléculas na rizosfera é dependente do estado nutricional das plantas. Por exemplo, algumas espécies produzem ânions de ácidos orgânicos em resposta às deficiências de fósforo e ferro, enquanto outros produzem fitosideróforos quando ferro e zinco não são limitantes. Um exemplo interessante é o caso da liberação de uma fitoalexina isoflavonoide pelas raízes de plantas de alfafa sob deficiência de ferro
a qual dissolve fosfato de ferro, tornando ferro e fósforo disponíveis às plantas. Outra maneira pela qual as plantas obtêm nutrientes da região rizosférica é pela produção de enzimas extracelulares. No caso do fósforo, as formas orgânicas no solo estão contidas na biomassa microbiana, e como fosfatos de inositol e fitatos. A baixa concentração de fósforo nas raízes decorrente de sua deficiência induz a síntese de fosfatases ácidas intra- e extracelulares, seguido por aumento da liberação de fosfatases extracelulares nos exudados radiculares. Além destas, fosfatases ácidas e alcalinas de origem fúngica e fosfatases alcalinas de origem bacteriana disponibilizam fósforo orgânico inorgânico pela hidrólise de fosfatos orgânicos monoésteres, que constitui de 30 a 80% do fósforo total nos solos agrícolas. O fator mais importante referente à alteração do pH na rizosfera é o desbalanço na proporção entre cátions e ânions absorvidos pelas raízes e a correspondente extrução de H+, e HCO3, visando manter neutro o balanço de cargas. Se mais ânions são absorvidos em relação a cátions, maior será a extrução de ânions HCO3 na rizosfera, resultando em aumento do pH. De modo contrário, se houver predominância de absorção de cátions, haverá maior extrução de H+, e, consequentemente, acidificação. A liberação de ácidos orgânicos na rizosfera também causa redução no pH, o que promove a solubilização de fosfatos e micronutrientes metálicos, os quais têm sua solubilidade aumentada à medida que o pH decresce. Os ácidos orgânicos podem também ter origem microbiana, incrementada pela liberação de compostos orgânicos na região rizosférica, além da produção de CO2 pelas próprias raízes e pela atividade microbiana, o que também resulta em acidificação pela produção de ácidos carbônicos. Como o nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas, a forma na qual é absorvido é a quantidade determinada nas mudanças do pH na rizosfera. Quando absorvido na forma de nitrato, as plantas o trocam por ânions incluindo OH-, o que causa um aumento na disponibilidade de alguns nutrientes na rizosfera em solos ácidos. No caso de micronutrientes metálicos, o aumento de pH acima de 5,5 pode causar redução da disponibilidade. Sob condições de excesso de zinco, plantas que receberam NNO3 apresentam aumento de pH na rizosfera, o que conferiu-se a proteção às plantas ao excesso de zinco. Quando na forma amonical, a absorção do NH4 resulta na extrução de H+, e a acidificação da rizosfera. Nesse caso, pode haver um aumento na disponibilidade de fósforo, ferro, cobre, magnésio e zinco, e atingir níveis tóxicos, no caso dos metais. A fixação biológica de nitrogênio em leguminosos também leva à extrução de H+, que pode aumentar a disponibilidade de nutrientes necessários a esse processo, como o fósforo, o molibdênio e o ferro. Algumas plantas lançam mão de alguns mecanismos, ainda não totalmente compreendidos, para se adaptar a condições de elevada acidez, pH de 3 a 5. Esse trabalho teve importância para se entender os mecanismos pelos quais os micro-organismos rizosféricos influenciam as plantas, para que se possam buscar tecnologias que otimizem suas ações benéficas e reduzam as prejudiciais às plantas. Existe uma relação entre o sistema radicular e os micro-organismos, onde um depende do outro para viver ou para melhor se desenvolver. Portanto, para a agricultura, a interação entre o solo e o micro-organismo é de extrema importância.